suas mãos para cá, amém? Pai, nessa manhã nós queremos primeiramente agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, entregando aquilo, Pai, que o Senhor já tem derramado muito mais do que nós imaginamos, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos presentes, reunidos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa semana. Obrigado por nós termos ofertado não só aquilo, Pai, que muitas vezes possa parecer mais valioso para nós, mas obrigado por estarmos aqui, Senhor Jesus, entregando as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra em nossas vidas, abençoando, Senhor Jesus, o ministério que a Ti pertence, não a nós, mas ao Teu reino, Senhor. Abençoando essa cidade, Senhor Jesus. Abençoando os trabalhos que o Senhor tem aberto a porta, Deus, para cada um dos Teus filhos, ou aqueles que ainda não estão trabalhando, o Senhor possa providenciar, Senhor Jesus, e possa sim, Senhor Jesus, mostrar, Pai, o caminho que é o Senhor, Pai, um caminho, Pai, tão valioso, tão precioso sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar aqueles que vão administrar, Senhor, investir, Pai, aquilo que tem, Senhor Jesus, derramado sobre esse ministério, Pai, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Prepare este momento também, Senhor Jesus, para que nós possamos receber, Senhor Jesus, a Tua palavra e a Tua presença que venha transformar as nossas vidas, Pai, fisicamente e também espiritualmente, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, Pai, nesta manhã, Senhor, seja bem-vindo em nosso meio. Amém, amém, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Esqueceu a Bíblia aqui em cima, irmão, perdeu. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos mais um segundo, amém? Curvar nossas cabeças, vamos consagrar esse momento ao Senhor, do culto, da palavra, em nome de Jesus. Senhor Jesus, papai, nós sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã, Senhor. Tua palavra nos confirma isso. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa manhã, Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, as Tuas direções, Senhor. Precisamos ser consertados muitas vezes, precisamos ser mudados, transformados. Senhor, mas tudo isso depende de Ti, depende da Tua palavra, mas depende sim, Pai, do nosso agir, do nosso querer, do nosso movimentar. Então, nesta manhã, Senhor Jesus, que nosso coração possa estar aberto, Senhor. Que a nossa mente possa estar aberta, Pai. Senhor, nós declaramos os céus na terra nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu agir, Pai, possa mover esse lugar, Pai. Que essa palavra que é vida e que traz vida possa ser vida na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quanto a mim, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu sou homem, sou pecador e sou falho e peço, Pai, Tua misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor venha somente usar a minha vida como um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Senhor. Desde já nós repreendemos, Pai, toda ação das trevas, do maligno, Pai, todo roubo da palavra, roubo da semente, ser quebrado agora no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, todo cansaço, todo que não vem de Ti, Pai. Pai, toda dor de cabeça nesse momento, tudo aquilo que irá atrapalhar esse momento, Pai, em nome de Jesus, é quebrado agora, Pai, no Teu santo nome, Papai. Assim nós oramos e consagramos essa palavra a Ti, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas a Jesus, amém. Aleluias. Eu esqueci um detalhe, galera. Alguém tem aí um i30 prata? Tá aqui na igreja? i30 prata? Irmão, o seu carro tá com o vidro aberto. A menina avisou aqui. Deixa eu ver. Até tirei uma foto para falar a placa, mas deve ser ele mesmo. 7346. Amém. Os atalaias estão aí, estão de olho, tá vendo, galera? Você vem aí, deixa o seu carro aí, o pessoal tá cuidando. Amém?
Glória a Deus. Nessa manhã, eu gostaria de falar com vocês sobre o reinado de dois grandes homens da Bíblia. Um começou muito bem, né? Depois ele acabou se perdendo, que é Saul e Davi. Não tem como você falar de um sem poder falar do outro, né? Porque são duas histórias que se cruzam, que se entrelaçam, mas que trazem muito aprendizado, trazem muita sabedoria para as nossas vidas de o que fazer diante de Deus e o que também não fazer, amém? Então o reinado do rei Saul, enquanto ele obedeceu à voz de Deus, enquanto ele estava debaixo de uma unção, de um cajado, ele foi bênção, amém? Saul teve um reinado, ele foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Saul teve o privilégio de dar início à monarquia na nação de Israel. Então, enquanto ele foi humilde, enquanto ele foi paciente, enquanto ele soube esperar, enquanto ele agiu ouvindo a voz de Deus, através do profeta Samuel, enquanto ele obedeceu, o reinado de Saul foi próspero. Todos vocês sabem, todos vocês conhecem a história. Talvez você tenha assistido a novelinha da Record. E ali nós vemos, né, muitas coisas interessantes também, quando fala bem assim a fundo da palavra, é legal. Mas a obediência do reinado de Saul, quando ela acabou, né, quando ela deu lugar para o orgulho, para a autossuficiência, quando ela deu lugar para achar que eu posso as coisas, porque eu sou o rei, eu sou o cara, eu não dependo mais de ninguém. Ele perdeu totalmente a sensação, o senso de autoridade, né, que Samuel era o cara que trazia para ele a palavra. Samuel era o cara usado por Deus. Ele deixou de ser o juiz de Israel, mas ele não deixou de ser o homem de Deus, o profeta daquela terra naquele tempo. Amém? Estão comigo? Então, Saul deixou com que o orgulho tomasse conta do coração dele. A palavra de Deus em Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Saul deixou que as vitórias, que as coisas materiais contaminassem o coração dele. Em certo momento da vida dele, ele já não achou mais que precisasse obedecer regras ou ouvir o que Samuel tinha a dizer. Ele falou, eu sou o cara, eu que mando nas coisas, eu sou o rei, está sobre mim. Ele não era um cara mais disposto a obedecer Deus, mas sim a sua própria vontade. Então as coisas materiais contaminaram o coração dele. O que eram coisas materiais? Nessa época, os espólios de guerra, as ovelhas, os gados, as colheitas, o que eles iam lá e ceifavam durante uma guerra. E Deus chegava e falava para ele, não é para pegar nada disso, é para destruir tudo, não vai sobrar nada. Deus nunca deixou faltar nada para a nação, só que Deus dava uma ordem tinha que ser cumprida. Só que Saul não achava interessante cumprir dessa maneira. Ele via de outra maneira, não, mas por que eu vou jogar fora isso, aquilo, outro? Ele queria fazer conforme a vontade dele. Por ele estar acima, por ele ser rei, o orgulho, a autossuficiência conquistou o coração dele. Talvez por causa de tudo que ele vinha conquistando, talvez por causa de tantas batalhas, tantas guerras que ele vinha lutando e vencendo, aquilo foi tomando o coração dele. Mas em algum momento da vida de Saul, ele deixou de buscar a Deus. Porque se ele tivesse intimidade, se ele tivesse buscado, se ele tivesse na presença de Deus, ele não teria desobedecido ao Senhor. E muitas vezes Deus derrama muitas coisas sobre as nossas vidas. Nós oramos, pedimos, e Deus realiza os nossos sonhos, mas é o momento de nós sermos firmes e continuarmos na presença dEle. Amém? Quando Deus derrama a bênção, ou seja, o que for que você tem orado, o que você tem buscado, não deixe nunca que isso tome o seu coração, que isso tome o lugar de Deus. Não deixe nunca que a bênção atrapalhe a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus é a coisa mais importante que você carrega na sua vida. Amém? Nós estamos aqui somente por um tempo. E essa arrogância de Saul foi o princípio da sua queda.
Isso nos mostra que sempre é melhor obedecer, amém? Pode parecer difícil, pode parecer impossível, o inimigo pode estar à porta, mas o importante sempre é obedecer. Seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, seja qual for a luta, obedeça, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 13. Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Saul que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias até que Samuel determinara, não tinha vindo. Samuel havia falado que em 7 dias ele estaria ali para fazer um sacrifício, nós lemos antes. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então Saul disse: trazei aqui um holocausto e ofertas típicas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor. Não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Saul, a palavra de Deus diz que o reinado de Saul era para ser perfeito, era para ser incrível, não era para ter essa história que a gente conhece hoje. A palavra está dizendo, nós acabamos de ler, mas ele escolheu desobedecer o mandamento do Senhor. Ele escolheu não esperar. Queridos, não importa o tempo que tivermos que esperar, mesmo que pareça que o inimigo está à porta, que está tudo entrando em ruínas, que o céu está caindo, que está tudo se acabando, espere no Senhor, amém? Não tome a frente dos negócios, não haja com seu braço forte, deixe que o Senhor vá à frente, espere, torne-se dependente dele. Saul não se mostrou uma pessoa humilde, ele foi sim orgulhoso, ele não soube esperar o tempo, ele desobedeceu. E quando nós demonstramos esse tipo de atitude, nós afastamos a presença de Deus da nossa presença, amém? Nós nos mostramos dependentes de nós mesmos, isso que se chama autossuficiência. Não importa o que vamos passar, o que vamos enfrentar, mas que sempre confiamos nele, amém? Amados, a confiança, a dependência atrai a presença de Deus. A humildade atrai a presença de Deus. Deus gosta de um coração humilde, Ele ama, Ele não resiste. Saul, nesse dia, ele assinou a carta de despedida do reinado dele. Ali acabou.
Ali acabou para ele. Tudo que Deus tinha desejado no coração sobre a vida de Saul, por causa de uma desobediência, ele perdeu tudo. Mas essa desobediência, esse espírito de desobediência, de rebelião, ele paira por aí até hoje nos dias. E quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós colocamos em risco tudo que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus tem um chamado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E Ele quer derramar sobre as nossas vidas. E às vezes Ele já vem derramando, só que o inimigo sempre está batendo na porta, porque ele sabe do seu potencial, ele sabe de tudo que você pode ser e fazer. E se ele conseguir colocar que seja uma brechinha no seu muro, e essa brechinha pode ir aumentando. Então nós temos que estar sempre íntimos, buscando intimidade, presença, orando. É uma guerra diária, é o tempo todo. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas o mais importante, que é a comunhão com o Espírito Santo, não podemos perder. Amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia, glória a Deus. A desobediência trouxe sobre a vida de Saul uma maldição, cara. Ele carregou uma maldição. A palavra diz que o Espírito de Deus habitava sobre Saul. Mas no dia que ele desobedeceu, a palavra diz que um espírito demoníaco tomou posse da vida de Saul. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Pelo orgulho, pela soberba, pela desobediência. Ainda em Samuel, capítulo 15. Dois livros à frente. Perdão, 2 capítulos à frente. Primeiro Samuel 15, do 1 ao 22. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo, rei do seu povo, Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque e ter colocado contra Israel quanto o povo saía do Egito. Agora vai, destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos, jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel, 10.000 homens de Judá. Em seguida Saul e o exército foram às cidades dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, do leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Uma pausa aqui. Quando ele captura Agag, ele já está desobedecendo, amém? Porque Deus falou que não era para deixar ninguém. Ninguém é ninguém, não é rei, ninguém. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros, dos gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer a minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, cumprimentou-o com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que as pessoas pouparam, os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que
pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você desobedeceu o Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul, cumpri a missão que ele me entregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, Deus, em Gilgal. Somente respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiro. Amém? Daqui ficou conhecido, né? Esse versículo, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amados, obedecer é sempre a melhor escolha. Saul nos mostra aqui exatamente como não se deve agir quando Deus te der uma direção. A falta de desobediência pode pôr nós a perder tudo. Saul reinou por 42 anos, segundo a Bíblia, mas ele nunca mais teve paz. Ele cometeu essa desobediência quando ele tinha 32 anos. Então ele teve 30 anos de um reinado onde ele vivia com medo, ele vivia assolado por um espírito maligno, por um medo de perder o trono, porque Samuel já tinha falado aqui para ele que Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Sem falar também que Saul aqui, ele quis terceirizar o pecado. Vocês repararam que em certo momento ele falou assim: não, mas foi que os meus soldados quiseram trazer alguns, né, alguns bois, alguns novilhos para sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar, amém? Olha só esses homens, a mente desses homens. O que me vem à cabeça é o seguinte: em vez de eu tirar do que eu tenho, né, nós estávamos falando aqui de dízimo e oferta, eu vou pegar o que tem lá dos amalequitas e eu vou ofertar o que tem dos amalequitas, porque eu vou dar o que é meu. E a palavra fala sobre primícias, se você entregar o melhor. Mas não, eu vou pegar misericórdia, amém? E se Saul permitiu mesmo que esses homens fizessem isso, cadê a autoridade, né, que ele tinha como rei? Cadê o temor, o tremor? Faltou, amém? Saul deu legalidade ao pecado. Saul deixou o pecado entrar de maneira grande na vida dele. Se você estudar o livro de Samuel e estudar a vida de Saul, você vai ver como ele foi, de certa maneira, usada por esse espírito maligno. A legalidade que ele permitiu entrar na vida dele criou uma promiscuidade no coração dele, que cada passo que ele dava, ele conseguia fazer coisas mais terríveis ainda. Ele tinha uma vontade ardente de matar Davi, que todos nós sabemos, mas durante esse tempo, ele saiu à procura de Davi. Ele chegou a matar 85 profetas do Senhor, somente porque ele não ouviu uma resposta que ele queria. Ele chegou na condição de tentar matar o próprio filho. Jonas. Amado, que nunca percamos o temor do Senhor. Amém? Porque a falta de temor pode nos levar à desobediência. E a palavra de Deus compara a desobediência, a rebelião, a pecado de feitiçaria. Durante o reinado de Saul, Davi foi escolhido para Deus para tomar o seu lugar como rei de Israel. E todos nós sabemos essa história. Davi saiu, serviu ele por muito tempo. E durante um tempo, esse tempo que Davi o serviu, ele
exímio, cara. Ele era um cara que tudo que mandava ele fazia, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, amém? Deus escolheu aquele homem, então tudo que ele fazia era bem feito. Tudo que Saul mandava ele fazer, ele conseguia. Isso gerou o quê? Inveja no coração de Saul. E foi daí que ele quis matar Davi. Amém? No capítulo 18, a gente está lendo bastante hoje, hein? Amém. A partir do 1, tá? Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com o refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Amém? Até aí. Amados, nós vemos que orgulho, arrogância, inveja tomaram o coração de Saul. Ele tinha tudo na mão, ele tinha um reino. Deus entregou um reinado para ele que era para ser próspero e longo. Mas a desobediência fez com que ele jogasse tudo a perder. Ele não perdeu tudo na hora, mas ele sofreu porque ele pagou a consequência do pecado dele. Amém? Então o pecado, ele pode parecer prazeroso muitas vezes. E Deus perdoa muitas vezes. Nós sabemos na vida de Davi que ele errou, e Deus o ministrou, o perdoou. Mas Davi sofreu a consequência. E não existe julgo desigual. Amém? Se nós pecarmos, se nós errarmos, se nós levarmos uma vida de transgressão, Deus vai nos perdoar se nós nos arrependermos diante dele. Mas isso não tira de nós a consequência. Davi passou sua vida fugindo. Uma boa parte da sua vida ele passou fugindo do rei depois que isso aconteceu. Mesmo depois de tê-lo honrado em diversas situações, em batalhas que ele lutou e venceu, a história de Golias, que ele foi lá e derrubou Golias e matou, aquele cara que estava colocando medo numa nação inteira. Davi passou a vida fugindo. E Saul, repetidamente, com o intuito de matá-lo, estava sempre mandando gente, buscando, querendo destruir a vida de Davi, por inveja. Só que numa dessas situações, Davi teve a oportunidade de matar Saul. O Senhor praticamente o entregou. Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades, a Bíblia narra. E Davi estava dentro dessa caverna com mais 400 homens. Mas Davi não fez nada. Ele apenas cortou um pedaço da sua veste. E ainda assim arrependido de ter cortado aquele pedaço. Porque para ele foi uma desonra ter feito aquilo. Porque ele era o rei. Mas imagina, 400 pessoas pressionando você. Cara, esse cara quer te matar, quer destruir a sua vida.
E você tem essa oportunidade aí, você não vai fazer nada. Mas Davi tinha um coração segundo Deus. Amém? Davi olhou para aqueles homens e falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Amém? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então Davi era temente a Deus. Davi tinha um coração segundo Deus, porque Davi buscava a Deus, porque Davi tinha intimidade com Deus. E é assim que nós temos que ser, amém? Tementes. Nós temos que honrar a vida das pessoas. Davi nada mais agiu com honra nesse dia. Davi honrou Saul naquele dia de uma maneira que jamais qualquer ser humano no mundo entenderia. Porque o cara passou a vida dele se escondendo de um homem que queria matá-lo. E quando ele teve a oportunidade, ele não o matou. Onde eu quero chegar com esse exemplo é que nas nossas vidas, queridos, muitas vezes pessoas que exercem autoridade sobre nós, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, seja teu pai, seja tua mãe, nem sempre vai ser fácil. Nem sempre as pessoas vão ter um caráter de Cristo, nem sempre as pessoas vão conhecer a palavra, nem sempre as pessoas vão ser boas. Necessariamente a pessoa nem precisa ser cristã para ela ser uma pessoa humilde, para ela ser uma pessoa boa. E também é o contrário. Mas o mais importante de nós é que nós temos que honrar essas pessoas, seja qual for a situação. Davi foi ao extremo, mas muitas vezes nós desonramos a nossa liderança, amém? Muitas vezes nós desonramos os nossos pais, os nossos patrões, né, os nossos professores. Eles são líderes sobre as nossas vidas. E eu entendo que muitas vezes nós não concordamos com muitas coisas, mas o não concordar não é pecado, mas o agir, sim. Se você xinga, se você fala mal, né, se você se rebela contra essa pessoa, amém? A Bíblia, nós acabamos de ler no Salmo 27, que mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, ele nunca te abandonou. Então faz sempre como que fosse para o Senhor. Honre as pessoas no seu trabalho. Pô, Eduardo, mas meu trabalho está difícil demais, meu patrão isso e aquilo. Olha, no trabalho ainda você tem a oportunidade de que, se você orar e pedir uma direção de Deus, eu não estou falando para você fazer isso, você tem a oportunidade de trocar de trabalho. Amém? Mas de pai e mãe não dá para trocar. Amém? Então honre o teu pai, honre a tua mãe, honre os teus líderes. Davi teve essa oportunidade no fundo da caverna, mas ele honrou a Deus primeiramente, porque foi Deus que colocou Saul naquela posição, assim como foi Deus que colocou seus pais, assim como foi Deus que colocou as pessoas que estão acima, que estão sob a autoridade sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Dê uma salva de palmas a Jesus para eu tomar uma água. Honra, queridos, honra. E trazendo isso para a nossa vida ministerial também, como igreja. Quantas vezes nós ficamos de bico ou murmuramos quando o nosso líder nos passa uma direção. Quando nossos líderes nos passam uma direção, ou quando eles têm uma ideia e querem pôr em prática e nós não concordamos, murmuramos, reclamamos. Isso é falta de honra. Isso é falta de honra. Muitas vezes nós não somos obrigados a fazer nada, mas se você aceitou estar debaixo de uma autoridade, que você a honre, que você obedeça em nome de Jesus, amém? Temos que tomar muito cuidado com o espírito de rebelião. Como nós falamos mais cedo, na Bíblia, compara o espírito de rebelião a obras de feitiçaria. Olha o tamanho da bomba que a gente pode estar acionando sobre a nossa vida espiritual. A rebeldia
é um pecado tão abominável para Deus quanto a feitiçaria. Então, honrar a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, das pessoas que estão sobre essa ordem eclesiástica é fundamental. Amém? Nós somos servos, igreja do Senhor. Ele escolheu, foi o Senhor quem colocou o pastor aqui. Amém? Eu creio que Deus é quem levanta as pessoas e coloca sobre as nossas vidas. Assim também os seus líderes. Eles têm lutado, têm entregado a vida deles, carregado um peso no ombro de uma congregação, porque Deus sabe que eles podem suportar, e assim Deus coloca sobre as nossas vidas também, né? Jugo que nós podemos carregar, jugo que nós podemos suportar, amém? O fardo dele é leve, queridos. Amados, essa honra, ela é muito bem recebida aos olhos de Deus, quando nós honramos as pessoas. Assim como Davi honrou tremendamente a vida de Saul, durante todo esse tempo, no momento oportuno, Davi se tornou rei. Davi foi levantado como rei. E todos nós conhecemos a história de Davi. Mas o que eu quero tocar aqui hoje, que a obediência e a honra, ela deixa um legado sobre as nossas vidas. E que legado foi esse sobre a vida de Davi? Amém? Eu vou ler rapidamente aqui um pouco sobre isso. Quanto Deus usou a vida de Davi e usa até os dias de hoje, amém? Isaías 11. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes o rebento brotará. O espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O espírito da sabedoria, do entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. No versículo 1, o tronco de Jessé e das suas raízes. Jessé era o pai de Davi. Amém? Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos colocou-se afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Isaías 9, 6 e 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo são verdade e justiça, desde agora para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo se realize. Amém? A raiz de Davi, o legado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a honra que Davi ofereceu a Deus, tornou ele um dos homens que marcaram as nossas histórias e marca até os dias de hoje, pois você é a raiz de Davi também, amém? O Senhor morreu por mim, morreu por você, e hoje nós fomos alcançados por isso, amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém? A honra que Davi ofereceu a Saul em toda a sua adversidade culminou num legado que ficou e ficará para sempre na história sobre as nossas vidas, amém? Ele está à disposição nessa manhã, querido. Ele está aqui nesse lugar. Jesus, a raiz de Davi, está aqui nessa manhã, amém? Ele veio aqui nessa manhã porque muitos de nós precisamos muitas vezes de ser curados no nosso interior, do nosso orgulho, do nosso ego, porque muitas vezes nós confundimos que orgulhoso é só quem tem dinheiro, só quem é rico. Não, muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós agimos de maneira egocêntrica, muitas vezes nós deixamos que essa raiz, esse espírito de rebelião de Saul entre sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós damos brecha para o inimigo e ele começa a trabalhar na nossa vida, amém? E quero pedir para o louvor se colocar aqui, amém? Eu já estou caminhando para o final, já estou finalizando, amém?
A honra, queridos, é o princípio de um legado. A honra e a obediência, elas têm que caminhar junto nas nossas vidas. A honra, ela tem o poder de transformar os corações. Ela tem o poder de transformar a nossa vida. Ela tem o poder de transformar a vida de quem você honra. Ah, tá difícil trazer meu pai, tá difícil trazer minha mãe. Cara, muda, transforma, age de maneira diferente. Honra teu pai e tua mãe é difícil. Honra teu patrão, honra teus professores, honra a autoridade sobre a tua vida. Pô, mas é difícil porque isso e aquilo. Honra. Olha a história de Davi, olha o legado que ele deixou. Será que foi mais difícil do que a vida dele, passar 30 anos sendo perseguido por um cara querendo te matar? Honra, queridos. O princípio da honra vai te trazer um legado. E esse legado vai fazer você cumprir os propósitos de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos ouvir um louvor, vamos adorar ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo. Que o Senhor possa ter tocado os nossos corações nessa noite sobre honra, sobre obediência, sobre respeito, sobre levar uma vida digna na presença dEle, afastar de nós todo orgulho, toda inveja, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, para entregar os nossos corações na Tua presença, Pai, e te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando fomos orgulhosos, quando fomos injustos, quando julgamos. Ah, Senhor, perdão, Pai, quando deixamos de obedecer o Senhor, obedecer a nossa liderança, obedecer as pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas, Jesus. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, pois sabemos que o Senhor está aqui, a sua presença está nesse lugar. E onde há perdão, Senhor, onde há arrependimento, há cura, Senhor, há transformação. E que o Senhor venha agir nas nossas vidas com cura, com transformação, com poder nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, adore ao Senhor nesse momento, amém? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Adore. Em me render e te adorar, tudo que há em mim posso te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me provei.
teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Te louvamos, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Jesus, nós te louvamos nesta manhã e te adoramos, Pai, porque só Tu és digno, Senhor. Não importam as circunstâncias, Senhor, Pai, nós vamos te louvar, nós vamos te adorar, Senhor. Ah, Deus, por temor e tremor de Ti, Senhor, coloque em nossos corações, Senhor, temor de Ti, Pai. Temor, Pai, temor, temor. Que possamos orar, pensar, agir conforme a vontade do Teu Espírito Santo, Senhor, em obediência a Ti e a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós te amamos, papai. Te louvamos. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te Aleluia. louvarei. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Repita comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, pois só Ele é digno, amém? Aleluia.
Ainda com a sua mão direita levantada. Que o Senhor Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo possam repousar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, que você seja renovado em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, que você tenha um resto de domingo abençoado. Amém? Somente a ti, Amém, minha irmã. Glória a Deus. Amém. Show, mano. Certinho. Salvou a gente, né, seu Edson? Menino no Salvador da pátria, né? Cumprimentou. Foi bom, né, seu Edson?